Boa noite, meus caros alunos de Direito Internacional Público. Hoje nós vamos tratar dois tópicos, tá, da nossa matéria, um tem a ver com o outro, né, um link direto, que é sobre a soberania e a supremacia territorial, ok? Bom, o tópico 8 fala sobre a soberania e a supremacia territorial. Primeiro, o que se entende como um território do Estado? Nós sabemos que até o século XIX, o território do Estado compreendia a sua terra e o seu mar, e as áreas contíguas. E depois, né, após as descobertas aéreas, já no início do século XX, nós também tivemos o espaço aéreo. E agora o espaço ultra-aéreo, ultra-atmosfero, né? Nós também temos esse território hoje, tá? O território de um país, né? Eu estou colocando aqui, né? Vou acompanhar com vocês, né? A apostila, né? O território de um país pode ser íntegro ou compacto, como o Brasil. Ele é um território só, tá? Ele é uma porção de terra, vamos colocar assim, ele é uma porção de terra única, tá? Claro, com as suas ilhas adjacentes, né? Exemplo, Fernando de Noronha e Marajó. Nós temos também territórios que a gente chama, né, de desmembrado ou dividido, né, em que eu tenho o território, o principal, vamos dizer assim, né, onde se estabelece a sede, só que eu tenho o território fisicamente desmembrado dele. Exemplo, Estados Unidos, o Havaí é desmembrado dele, a França, que a Guiana Francesa também é desmembrada dela, e a Dinamarca, que a Groenlândia também é desmembrada dele. Estados Unidos, Havaí e Alasca, né? E nós temos também territórios encravados porque eles estão dentro de um outro estado. É possível? Sim. O Estado do Vaticano, ele está encravado, não é nem no estado, ele está numa cidade, né? O Estado do Vaticano está na cidade de Roma. E um outro exemplo, Lesoto. Lesoto é um pequeno estado que está encravado, está dentro, o país inteiro está dentro da África do Sul, tá? Suazilândia, se não me engano, Suazilândia também. Não lembro se Suazilândia está encravado, se é só dele, mas Lesoto e Suazilândia são dois países que estão dentro, são dois estados que estão dentro da África do Sul, mas acho que Suazilândia não é encravado. Tipo, não tem cravado, quer dizer que em tese não tem acesso diretos para outro país específico. Está um dentro do outro mesmo, tá? Lembrando que o Estado do Vaticano foi criado em 1929 pelo Tratado de Latrão. E nesse caso, o Tratado de Latrão em 1929 foi criado, né, entre a Igreja Católica e a Itália, criando o Estado do Vaticano. Né? Lembrando que o Estado do Vaticano possui poderes políticos e a Santa Sé é o seu braço com fins eminentemente religiosos. Tá ok? Ele é um Estado sui generis, né? Nós sabemos disso. E é a guarda suíça, salvo engano. É a guarda suíça que toma conta do Estado, do Papa, a guarda real, né? E ele é um Estado sui generis, com alto poder de político e persuasivo, tá? Que é muito importante. Bom, indo para o item 8.2, limites e fronteiras, vocês têm que lembrar que, assim, para demarcar um estado, né, existem os limites naturais e os limites artificiais, tá? Os naturais é algo muito fácil, muito básico, um rio, uma ilha, um desmembramento de porção de terra, isso pode delimitar um estado, né? Uma montanha, uma ponte não, desculpa, ponte artificial. Lembrando que, primeiro, há uma delimitação,
né? O que é delimitação? Entre os estados, tá, gente? Não tem um acordo específico. A ONU não possui um acordo específico. Os estados vizinhos é que fazem uma delimitação. Ou se não houver acordo, aí pode ser que a ONU seja instada a opinar, né? Então, primeiro tem a delimitação, tá? Que é a parte conceitual, é quando eu realmente delimito o que vai ser de cada estado. Depois vem a demarcação. A demarcação é a parte física, é onde a pessoa vai lá, né? E realmente delimita, coloca as estacas, né? Vamos dizer assim, a cerca, a ponte, né? Etc. O muro do México, fazendo, né, brincadeiras à parte, né? Gente, em tese, montanhas. Como é a delimitação em montanha? Geralmente a delimitação em montanha, gente, é a delimitação, né? É quando eu tenho 2 países, a delimitação é pela máxima altura de uma montanha, tá? Quando é por um rio, gente, geralmente o rio é na linha de Talweg, ou é no médio, a partir das suas margens, né? Que eu tenho 2 estados aqui, o rio está no meio, então o limite médio é das suas margens. Mas o geral é que os estados seguem a linha de Talweg. O que é a linha de Talweg? O rio, ele é assim, né? Ele vai da margem, você desce, vou tentar fazer isso aqui, né? Eu sou péssima em, né? Sou estrangeira digital. Vem, desce e vai para outra margem, não é assim? Então, vocês viram que tem uma profundidade, óbvio, né? O rio, ele tem uma máxima profundidade. A linha de Talweg é pegar essa máxima profundidade, onde ele é o mais fundo, e daquele mais fundo delimita-se a metade. Tá? Isso é a linha de Talweg. Ok? Não, eu fiz uma. Eu fiz um desenho, mas eu acho que ficou tão pequeno. Acho não. Ficou tão pequeno que acho que vocês. Esse daqui. Vocês viram que eu faço inúmeras anotações, né? Forma de aquisição não está aí, tá, gente? Mas quais as formas, só para nós relembrarmos, né? Quais os modos de aquisição e perda de um território, né? Nós temos a aquisição, que se dá de modo original, que é a ocupação, né? Quando um estado ou vários estados ocupam um território. Exemplo, Antártida, né? Antártida ou Antártica, né? Tem uma ocupação. Como é que eu posso dizer? Ela foi ocupada. Depois nós vamos falar um pouco mais dela, tá? Ela foi ocupada, tá? E pode também, outro modo original, é a cessão. A cessão é quando uma porção de terra, ou de modo lento ou de modo brusco, cresce a sua porção de terra. Um terremoto, por exemplo, pode fazer com que a porção de terra de um estado seja crescido, tá? Lembrando que a avulsão é aquela forma lenta e imperceptível e a aluvião é aquela forma mais brusca, tá? Contrário. Nós temos também formas artificiais, né, de perda e aquisição. A cessão é uma, tá? A cessão é quando um estado transfere a outro, um outro estado, tá? Ou parte de um território que se transforma em estado. Pode ser gratuito ou oneroso. Oneroso, lembram do Acre, eu não lembro o ano, mas o Acre era da Bolívia e foi vendido para o Brasil, né? Eu não lembro o ano agora do Acre. E o Alasca também. O Alasca era do Império Russo e foi vendido para os Estados Unidos, tá bom? Foi alienado, eu não vou falar foi vendido, né? Como é que fala? Como é que é o brocardo? Há discussões, né? E por conta do utiposidetis, pela prescrição, quando alguém ocupa durante muito tempo, a usucapião, né, prescritiva, quando alguém ocupa durante muito tempo um determinado território, tá? De forma pacífica, contínua. Bom, indo para o item 9, domínio público internacional, também estamos falando de soberania territorial, tá?
Domínio terrestre nós já falamos, né? Domínio terrestre compreende o continente e as ilhas que são pertencentes aos países, né? E também já falei do Tratado de Latrão, que criou o Estado do Vaticano. Lembrando do princípio do ut possidetis. Quem ocupa efetivamente um território de forma pacífica, né? Ainda que possa haver uma querela, né? Uma discussão sobre a posse, né? Lembra do território da Espanha, que foi entre Espanha para os Estados Unidos e era da Holanda. Na verdade, quem ocupava era a Holanda, né? Então ficou com a Holanda, óbvio. Domínio fluvial, que compreende os rios, né? O domínio fluvial, rios e demais cursos d'água, né? Então, os rios, gente, quando eles podem pertencer a um país ou a vários países quando eles são contíguos, tá? Lembrando da linha média da margem, tá? Dentro do território nacional, os rios podem servir para pesca, podem servir de passagem inocente. Passagem inocente é qualquer estrangeiro que queira passar para qualquer embarcação que queira passar pelo nosso território, desde que não seja embarcação mercante, a gente chama de cabotagem, ou navio militar, tá? Só com autorização. Esses dois com autorização, tá? O Brasil abriu a navegação para navegação estrangeira os rios Amazonas, Tocantins e o Rio São Francisco, que são os nossos três, talvez, né? Os nossos três mais importantes, né? Domínio marítimo. Gente, domínio marítimo, vocês vão lembrar da lei, deixa eu achar a lei aqui. R$ 8.617 de 1993. Ela é uma lei muito curta, ela tem 16 capítulos, 16 artigos, né? E ela é uma lei que dispõe sobre o mar territorial, zona contígua ou domínio marítimo, no caso, no nosso território. Não há, gente, lei específica, um tratado específico para o domínio marítimo. Há a Convenção sobre os Direitos do Mar de Montego Bay, de 1982. Porém, essa convenção, esse tratado, gente, eu vou só diminuir um pouquinho, acho que fica mais, né? Essa convenção, esse tratado, né, dispõe sobre algumas formas de domínio marítimo, porém cada estado dispõe sobre as proibições, né, e o que pode e o que não pode ser feito nos mares, né, e nos rios, nos mares, desculpa, gente, principalmente sobre normas cogentes, que são aquelas normas que independem do direito interno, tá, de cada estado. No Brasil, a Lei 8.617, de 93, dispõe sobre o nosso domínio marítimo, tá? Na verdade, assim, eu fiz até um desenho, que na verdade nós não estamos aí, né? E eu preciso melhorar essa minha... Estão vendo? Depois vocês pausam, né? Vocês vão ter o vídeo. Depois vocês pausam. O domínio marítimo, gente, compreende várias áreas. A primeira área que a gente chama de mar territorial. Mar territorial é uma faixa que vai desde a costa, né, até 12 milhas. 12 milhas da costa. A principal característica dela é que ela pode servir de passagem inocente. O que é a passagem inocente? É aquela passagem de qualquer embarcação estrangeira em tempos de paz. Exemplo, os navios de cruzeiro, né? Todos fazem através da costa, né? Depois nós temos a zona contígua, né? Deixa eu ver aqui. Depois nós temos a zona contígua, que é aquela que vai de 12 até 24 milhas. Vocês viram que já está afastando da costa e nela o Brasil tem direito de fiscalização. Vou entrar aqui. Zona contígua. Na zona contígua, artigo 5º dessa lei.
O Brasil pode tomar medidas de fiscalização necessárias para evitar infrações a leis e aos regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários, e reprimir as infrações à lei e aos regulamentos no seu território ou no seu mar territorial. Zona econômica exclusiva. Zona econômica exclusiva é aquela que vai de 12 a 200 milhas, tá? Ela serve para fins de exploração e aproveitamento, pesca, minérios, plataformas petrolíferas, pré-sal. Ou seja, tudo que depende da exploração. Tá? Peraí, gente, eu tô perdida aqui no negócio. Ah, tá aqui. Meu material tá do lado ponta cabeça. E por fim, deixa eu ver, a zona contígua. Não, por fim é isso mesmo. Mar territorial, zona contígua e zona econômica exclusiva. E por fim, a plataforma continental. A plataforma continental é aquela que compreende o leito submarino, tá? A plataforma continental não é o mar, não é a zona, não é o limite que eu traço no mar, é o limite da costa, continente, até onde ele pode descer e ser ainda considerado nosso continente, tá? Artigo 12, vou ler aqui, né? Melhor. Artigo 11. A plataforma continental do Brasil compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do mar territorial. Mar territorial, 12 milhas. Em toda a extensão do prolongamento natural do seu território terrestre até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas da linha de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial. Então, ela vai até, pelo menos, ou melhor, até, se não for antes, 200 milhas, tá? E é para investigação científica, pesquisas e exploração também, tá? Fora o espaço terrestre e marítimo, então nós temos agora o quê? O espaço aéreo. Bom, o espaço aéreo é determinado pela convenção, pelo tratado, né, ou pela Convenção Internacional sobre Aviação Civil, de 1944. Se vocês quiserem anotar, no Brasil, o decreto que ratificou essa convenção foi o decreto 21.713 de 1943, tá? Assinado em Chicago. 1944 e aqui foi ratificado 2 anos depois, tá? O principal para a gente não é nem o espaço aéreo, é o espaço extra-atmosférico, tá? Primeiro, é uma questão que ainda há muito debate, né? O espaço extra-atmosférico, também chamado de espaço sideral, espaço cósmico, espaço ultraterrestre, espaço exterior. Nomes não faltam, né? Terminologias não faltam. É aquele espaço que se estende além das nossas camadas atmosféricas dentro do planeta Terra, né? Primeiro, não há uma convenção específica ainda, tá? Há algumas, nós vamos ver aqui. Porém, é considerado res comunos, ou seja, coisas de todos, né? É a semelhança da Antártida, tá? Coisa de todos. E a questão é que não se pode haver uma ocupação específica, mas pode haver ocupações para pesquisas. É o que acontece com os robôs da NASA, né? Com o Opportunity, o Curiosity e demais, com as missões, né? Hoje, principalmente, não só da NASA, né? Algumas empresas privadas já estão programando até colonizar Marte. Independentemente disso vai acontecer ou não. Hoje nós temos tecnologia que pode tornar isso viável. Não quer dizer que vai ser viável, né? Mas que pode tornar isso viável, né? É um espaço que ainda não tem
uma delimitação específica, tá? Lembrando que a corrida espacial, né, vamos dizer assim, começou em 1957. A Rússia foi o primeiro país, né, Federação Russa, né, ou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi o primeiro país, né, a enviar a sua Sputnik, né, vamos nomear Sputnik 1, foi um satélite artificial que rondou a órbita terrestre. Depois, ainda em 1957, eles lançaram o Sputnik 2 com uma cadela, a famosa cadela Laika. Né? Sputnik 2 enviou uma cadela dentro de um satélite, de uma pequena nave, eu não lembro o nome agora, para orbitar. Em 1961, o famoso Yuri Gagarin, né, o astronauta, fez a sua primeira viagem. Então, na verdade, o primeiro viajante, digamos assim, foi o primeiro viajante, ele foi o primeiro cosmonauta. Aliás, qual é a diferença entre cosmonauta e astronauta? Os dois são a mesma função, né? O mesmo cargo, né? A diferença é geográfica. Cosmonauta são os astronautas, né? São os viajantes de naves espaciais da Rússia. E astronauta para as demais, para a NASA, para as estações europeias, etc. Tá ok? Só a diferença geográfica. Em 1967, ou seja, 2 anos antes do homem ir para a Lua, houve um primeiro tratado sobre o espaço exterior, porque tem, falei, não é que não tem uma regulamentação específica, não tem uma regulamentação específica ainda para as ocupações privadas, digamos assim, né? Vamos colocar assim, né? Mas os estados, eles podem utilizar para fins pacíficos e de pesquisa, que é o que acontece, né? Em 1967, o primeiro tratado sobre o espaço exterior, com com o auxílio da ONU, óbvio. E em 1969, a famosa missão Apollo 11, e levando os 3 astronautas, né? Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Collins. Eu não lembro mais o Collins. E só uma curiosidade, né? Eu tenho o jornal da Folha, não lembro se é Folha ou do Estado de São Paulo, de um dia depois. Eu tenho esse jornal, gente, de 1969. De 20 e 21 de julho, provavelmente. De 1979. Eu precisei fazer um trabalho, eu conto isso nos meus memoriais. Eu precisei fazer um trabalho eu estava na 5ª ou 6ª série, e a professora pediu um trabalho sobre a viagem à Lua, né? Feita pela NASA, tal, que era e ainda é um acontecimento, né? Ainda é. E aí eu queria muito fazer queria muito fazer esse trabalho, né? Eu gostava muito de pesquisar, e o meu pai arranjou para mim o Jornal do Dia, né? Eu tenho o Jornal do Dia, e eu tenho também uma outra raridade que eu tenho, é a Veja da queda do Muro de Berlim. São 2 raridades históricas que estão lá, guardadas. Mas a de 69 é sensacional. Aí está recortada, eu acabei recortando para colocar no trabalho. Não achei mais o meu trabalho, né? A gente acaba não achando tanta coisa, mas só para vocês saberem. Tá ok? Gente, voltando ao espaço ultraterrestre, espaço ultraaéreo e tal, o ano passado, em 12 de abril de 2019, 12 de abril do ano passado, a SpaceX, né, a empresa do Elon Musk, colocou um foguete em órbita, né, chamado foguete Falcon Heavy, em um voo, colocou um satélite da Arábia Saudita num voo deles, tá ok? Ou seja, a corrida espacial antes era entre estados, hoje
Hoje não. Hoje os estados estão encomendando, a NASA está encomendando, inclusive, da SpaceX e de uma outra empresa, foguetes, né? Naves encomendadas, né? A gente não pode falar mais ônibus espaciais, mas são naves encomendadas, né? Quem lembra do famoso desenho do Pica-Pau, em que ele está lá no Cabo Canaveral tentando subir por um foguete para o espaço ultraterrestre. Quem nunca viu não sabe o que é o espaço ultraterrestre na visão divertida do tópico, gente. Só para eu gosto muito desse. Eu gosto muito de Pica-Pau, gosto muito desse desenho dele, que eu acho sensacional. Tem alguns desenhos deles que são sensacionais. Tem um dele, só fazendo parênteses, que ele faz ele conta várias histórias, né? Claro, né? Todas distorcidas. Mas ele conta algumas histórias do mundo, né? É muito interessante. Eu queria falar sobre isso, gente, por quê? Porque ainda não há consenso quanto ao o que é o espaço sideral, né? Alguns doutrinadores entendem que o espaço sideral é 100 quilômetros a partir do mar, tá? Agora, a partir do mar, não sabemos, né? Não é consenso ainda, tá? Não é consenso nada. E o lixo espacial? Para onde vai? O que fazer? Tá? Então, eu estou apenas colocando algumas reflexões para vocês. Isso é interessante para vocês saberem, tá? E por fim, vocês têm mais alguma coisa sobre isso para falar? E por fim, as regiões polares, Antártida ou Antártica e Ártico. Bom, Ártico, hemisfério norte, Antártica ou Antártida, hemisfério sul. Ártico, na verdade, é o círculo polar, né? O círculo polar ártico no hemisfério norte. Ele é uma porção, na verdade, de água, de mar, né? Poucas porções de gelo, né? Então ele não é considerado um continente, tá? Como a Antártida é, tá? Ele é considerado um mar. Então, por ele ser considerado um mar, né? Os países que circundam esse círculo polar ártico, tomam posse, né? Das suas regiões para fins de exploração, tá? Delimitando, fazendo as suas delimitações, ok? Deixa eu ver. E a Antártida? Bom, tem gente que chama de Antártida, tem gente que chama de Antártica. Esses dias eu estava lendo na revista super interessante, que eu assino e gosto muito. Qual a diferença, né? Antártica é por quê? Por que é com C, né? Na verdade, a gente fala um ou outro, mas por que se fala com C? Antártica porque é antiártico. Eu não falei que tem o Ártico? Esse é o antiártico. Se esse é o antiártico, que é no sul, no hemisfério sul, é o antiártico, então é Antártica, tá? E no Brasil ficou muito o nome da Antártida para não fazer semelhança, confusão, melhor dizendo, com a cerveja, com a marca de cerveja, tá? Lembrando que a Antártida, eu gosto de falar Antártida, tá? Lembrando que a Antártida é um continente, é um dos nossos continentes, considerado não habitado, né? Não há uma população fixa, isso que eu quero dizer. Não há uma população fixa e também é um res communus, né? E ele é considerado, a Antártida é considerado o patrimônio da humanidade. Lá no Tratado da Antártida, não há uma exploração para fins econômicos, apenas exploração para fins de pesquisa. O mês passado, salvo engano, o Brasil inaugurou a sua mais nova estação de pesquisa, mais nova e muito mais potente. O Brasil tem um navio que fica aportado lá, que possui laboratório, possui também um ponto estratégico e possui a sua sede também dentro da Antártida, tá? Sendo ela considerada patrimônio, volto a repetir, patrimônio da humanidade, patrimônio comum da humanidade. Ninguém tem
ocupação, embora isso seja, não que seja discutido ou discutível, né? Isso vai ser discutido daqui a alguns anos, né? O que vai acontecer com a Antártida, né? Daqui a alguns anos vai haver uma nova discussão sobre a possível exploração da Antártida. Em tese, não se pode. Porém, o que pode, especificamente, quando isso acontecer, as partes signatárias, inclusive o Brasil, vão poder estabelecer novas questões para novos tratamentos, novas tratativas, né? Em tese, não se pode modificar, alterar o fim específico da Antártida, tá? Para fins pacíficos e científicos, não se pode tocar pacíficos e científicos, não se pode tocar em musgo, não se pode tocar em animais, se deve manter distância, principalmente porque é uma área que existem animais e vegetais que só existem lá, óbvio, né? Ok? Gente, bom, nós vimos então hoje os tópicos 8 e 9. Dúvidas, eu estou sempre à disposição. Uma boa noite.